Considerada a mais rápida do país, a Justiça do Trabalho completa hoje 70 anos. Para comemorar a data, o TST trabalha para reduzir o número de acidentes e lança uma campanha de prevenção. Confira na reportagem de Letícia Justos. Ângela trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante há 4 meses, quando sofreu um acidente. Foi pegar uma vasilha e levou um choque. A descarga elétrica rompeu o nervo do tendão do dedo. Ela já passou por 2 cirurgias e está incapacitada para o trabalho. Eu não estou tendo mais firmeza na minha mão. E eu trabalho com cozinha. Eu mexo com coisas perigosas, com faca, essas coisas, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estou segurando uma coisa, cai da minha mão. O local e as condições de trabalho são responsáveis por 270 milhões de acidentes, 160 milhões de doenças e mais de 2 milhões de mortes por ano no mundo. Os dados da Organização Internacional do Trabalho também revelam que esses acidentes e doenças causam uma redução de 4% no Produto Interno Bruto mundial. No Brasil, a estimativa é que ocorra, em média, um acidente a cada 3 minutos. A maioria na construção civil. Em 2009, foram quase 415 mil casos e mais de 20 mil trabalhadores doentes por causa do trabalho. Na homenagem ao Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho, foram anunciados projetos para aumentar a segurança dos trabalhadores e diminuir o número de acidentes. O governo vai criar a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Um dos objetivos é melhorar a fiscalização. Temos 3 mil fiscais para mais de 40 milhões de trabalhadores no exercício da sua função. E nós também temos ainda muita incompreensão de algumas empresas e os próprios trabalhadores de conscientizar essa necessidade de uso de alguns equipamentos, de saber onde ele está trabalhando, aquilo que pode trazer risco para a sua saúde. Estamos lançando agora um decreto da presidente Dilma que lança um programa nacional justamente para conscientizar, para trabalhar, para evitar que esse número continue crescendo assim. O Tribunal Superior do Trabalho preparou uma campanha de prevenção que vai ser feita no rádio, na TV, na mídia impressa e na internet. O tribunal também quer mobilizar trabalhadores e empresários. Em primeiro lugar, alertando para a gravidade de que se reverse esse fenômeno. E, em segundo lugar, uma campanha pedagógica direta, dirigida aos trabalhadores e aos empresários, mediante a promoção de cursos, mediante a promoção de palestras, que se pretende realizar diretamente nas fábricas, nas empresas, porque o problema é, antes de mais nada, educacional. Bom, o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado trabalhista Mauro Menezes. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutor, na opinião do senhor, por que os acidentes de trabalho ainda são comuns aqui no país? É por conta do empresário que simplesmente ignora as políticas de segurança, do trabalhador descuidado ou da falta de fiscalização nesses ambientes? No Brasil ainda existe um espaço muito grande para a valorização do trabalho. De fato, o valor trabalho, a integridade do indivíduo trabalhador ainda desafia muitos passos em nosso país. Os empresários precisam fazer investimentos, substituir materiais tóxicos, lesivos, melhorar as condições de trabalho, oferecendo equipamentos de proteção individual, tomando medidas coletivas que permitam a diminuição não apenas do número de acidentes traumáticos, que infelizmente vitimam muitos trabalhadores diariamente em nosso país, como também a diminuição do número de doenças relacionadas ao trabalho, que são adquiridas ao longo do tempo mediante o contato do trabalhador com substâncias tóxicas, insalubres e fazem com que ele, mesmo muitas vezes após sair do trabalho, tenha que enfrentar uma doença dessa natureza adquirida no trabalho. Ocorrendo um acidente de trabalho, qual que é a primeira atitude a ser tomada, tanto para o empregado quanto para o empregador? Bem, é preciso que o trabalhador acidentado, antes de mais nada, receba atendimento médico e o empregador deve proporcionar esse atendimento para minorar as consequências nocivas causadas pelo acidente. Além disso, é preciso formalizar, registrar o acidente de trabalho. Nós sabemos que em nosso país o registro ainda fica muito distante da realidade. Infelizmente, tem havido um incremento muito grande de acidentes de trabalho no Brasil nos últimos anos. De 2002 a 2009, o número de acidentes de trabalho cresceu 84%. 2.500 pessoas perdem a vida anualmente no Brasil por conta de acidente de trabalho.
43 trabalhadores morrem ou sofrem invalidez permanente a cada dia no Brasil em função dos acidentes de trabalho. Quanto mais o poder público venha a conhecer a realidade do acidente de trabalho e da doença ocupacional no Brasil, melhores medidas podem ser tomadas. Então, a primeira providência é o registro, através da chamada comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Quem preenche é o trabalhador que corre atrás disso, ou o sindicato? A própria empresa, ela deve providenciar imediatamente a comunicação aos órgãos públicos do acontecimento de acidente de trabalho. Se a empresa não toma essa providência, cabe ao trabalhador, de maneira suplementar, fazê-lo. Ok. E vamos ouvir agora a primeira pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe. Confira. Meu nome é Fabiana Moraes, sou estudante. Eu queria saber se o trabalhador recebe equipamento de segurança e não utilizar em caso de acidente, de quem é a responsabilidade? Porque isso chega a ser uma polêmica, né? Tem muito trabalhador que se recusa a usar o equipamento, acha desconfortável. Caso ele venha sofrer algum acidente, de quem é a responsabilidade? Do próprio empregador. O empregador, além de ter a obrigação de fornecer gratuitamente o EPI, o chamado Equipamento de Proteção Individual, contra acidente de trabalho, ele deve fiscalizar a utilização desse equipamento. Se o trabalhador se recusa a utilizar, ele pode ser até punido, advertido, suspenso, enfim. Medidas disciplinares podem ser tomadas pelo empregador contra ele, empregado. No entanto, se o empregado sofre um acidente pela deficiente utilização do equipamento de proteção individual ou pela sua não utilização, o responsável continua sendo o empregador. Ao empregador cabe treinar o empregado para que ele saiba utilizar corretamente o equipamento de proteção, manter esse equipamento em boa condição de uso e conservação e exigir o uso pelo trabalhador do equipamento. Essa responsabilidade, portanto, não será do empregado, mas do empregador. O uso desse equipamento do EPI, ele elimina algum adicional de insalubridade, por exemplo? Não. O próprio Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula que diz claramente que o mero uso do equipamento de proteção individual não exime o empregador do pagamento de adicional de insalubridade. Ok. E vamos responder a mais uma dúvida de uma telespectadora. Confira. Meu nome é Severina Feitosa, eu sou funcionária pública. Eu gostaria de saber quais são os meus direitos em caso de acidente de trabalho. E então, respondendo a pergunta dessa telespectadora, quais os direitos de quem se acidenta no trabalho? Em primeiro lugar, os direitos de índole previdenciária. O acidentado, uma vez consolidadas as lesões decorrentes do acidente, e se isso gerar sequelas que comprometam a capacidade laborativa, o trabalhador pode receber o chamado auxílio acidente. Esse é um benefício que é pago a partir da interrupção do auxílio doença acidentário, que é aquele que perdura durante o período de incapacidade temporária do trabalhador. Então, o auxílio doença acidentário é o benefício típico que sucede à ocorrência do acidente enquanto o trabalhador se recupera. Além disso, há também a chamada aposentadoria por invalidez. Uma vez constatada a irreversibilidade ou pretensa irreversibilidade, esse trabalhador poderá, dos danos causados, ele receberá a aposentadoria por invalidez e, periodicamente, se submeterá a perícias médicas para a sua manutenção. No caso de morte, haverá a pensão por morte a ser percebida pelos dependentes. E, além disso, o direito à indenização pelo dano gerado pelo acidente ou pela doença ocupacional. Esse é um direito que cabe ao trabalhador e é uma responsabilidade objetiva do empregador, de acordo com o artigo 927 do Código Civil. E com relação ao trabalhador que se afasta por conta de acidente, ao retornar à empresa, a empresa passou por mudanças, houve uma realocação, como é que fica a situação desse trabalhador? Ele tem alguma estabilidade garantida por lei? Ele deve ser treinado para ocupar uma nova função? Se a empresa hoje estiver nessa situação, como é que fica essa situação desse trabalhador? O trabalhador que retorna da percepção de auxílio doença acidentário, ele tem o direito a permanecer com o seu emprego garantido por 12 meses. Isso é o que prevê o artigo 118 da Lei 8.213/91. Existe, portanto, uma garantia de estabilidade provisória que assegura que o trabalhador possa passar um tempo se readaptando. E se ele necessita de uma reabilitação, uma readaptação a uma função
Compatível com a perda temporária ou definitiva de sua capacidade laborativa, o empregador deve tomar as medidas no sentido de garantir esse direito. E vamos voltar às ruas para conferir mais uma dúvida sobre o tema de hoje. Meu nome é Lucilene de Moraes Barbosa, sou secretária e eu gostaria de saber o que pode ser caracterizado como acidente de trabalho. E então, até porque há uma diferença entre doença de trabalho e acidente de trabalho, eu acredito, né? Sim, o acidente ele normalmente está relacionado a um evento traumático ou ao contato subreptício com uma substância biológica, química, um fator físico que acometa o trabalhador. A doença ela é derivada de um contato com algum elemento, alguma condição especial do trabalho, alguma peculiaridade daquele trabalho que ao longo do tempo vai proporcionar uma doença respiratória, alguma doença dermatológica, enfim, existe um sem número de doenças que podem ser caracterizadas. É importante frisar que o acidente de trabalho, ele também pode acontecer fora do local do trabalho. Se o trabalhador está, no trajeto, no percurso de casa para o trabalho, em viagens a trabalho, se o empregador está numa diligência em favor do empregador, ainda que de maneira espontânea, em proveito do empregador, caracteriza-se o acidente do trabalho. E como é que fica a situação do trabalhador que se acidenta, mas não está sujeito a CLT? Essa é uma situação que desafia a atuação do poder público, porque é preciso, primeiro, demonstrar a caracterização da relação de emprego para que ele tenha os mesmos direitos do trabalhador empregado. E se ele é autônomo, ainda assim, uma vez que ele contribua para o INSS, ele fará jus a benefícios. E se nada disso acontece, se é uma situação clandestina, responderão por danos aqueles empregadores que submetem ao trabalhador a um trabalho sem as garantias que a lei exige. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor, e tenha uma boa tarde. Muito obrigado.